evolução, você falou, não, todos estavam com má formação, né? Normalmente, quando se faz a fertilização in vitro, faz um só? Essa é uma ótima pergunta, porque a gente tem um famoso funil dentro da reprodução humana, que é o seguinte: os folículos que a Fran falou, que são as casinhas dos óvulos, são a primeira estrutura que a gente vai ver no tratamento. Então eu vou tentar fazer com que todos os folículos que a mulher tem aquele mês cresçam. Aí começa o meu funil. Aí começa, então... E aí depende da reserva ovariana da mulher. Ela pode ter um marcador que é o hormônio antimileriano. É o principal marcador que nos diz como é que está a reserva de óvulo daquela mulher. Então, depende desse número, a gente já tem uma expectativa de tratamento. Eu tenho um antimileriano de 5, que é um número muito alto. Bom, a minha expectativa é que eu tenha um número grande de óvulos. A nossa realidade é, em função de termos pacientes mais velhas, é que esse antimileriano esteja ao redor de 0, alguma coisa, 1, 2, a gente já fica feliz. Então, a minha expectativa da resposta do tratamento já começa ali. Entendi. Aí o funil começa... Nos folículos. Aí, bom, vamos dizer que eu tenha 15 folículos que eu vi ali no início do tratamento e eu vou dar aquelas injeções que são os hormônios para fazer eles crescerem. Nem sempre crescem os 15, já começa a me afunilar. Então, desses 15, vamos dizer que crescem 13. E aí, eu vou acompanhar eles ao longo das ecografias, do estímulo ovariano que a Fran tinha falado antes. E aí... Já ficaram lá para trás. Aí 13 cresceram, chegaram até o fim do estímulo, que são 10, 12 dias. Aí vai para a coleta dos óvulos. E aí passa para outra etapa do funil. Nem sempre aqueles 13 vão ter óvulos dentro. E nem sempre todos os óvulos que a gente coletar vão estar maduros. É outra etapa do funil. E nem todos esses óvulos maduros vão formar embrião, que a gente vê no outro dia. Então, coletou óvulo num dia, no outro dia eu vou olhar para ver quantos formaram embrião. E esses embriões ainda tem que chegar a uma determinada fase, que a gente chama de fase de blastocisto, que eles vão chegar do 5º ao 7º dia de desenvolvimento. E aí, normalmente, é onde afunila mais. Eu tenho um número de embriões e eles vão ser desafiados para chegar até blastocisto, porque a maioria dos que não chegam, eles não eram bons de qualquer jeito. E aí eu vou ter aqueles blastocistos, que são os embriões que eu vou poder transferir, que nem todos vão se implantar. E nem todos aqueles que se implantam vão continuar a gravidez. Então eu tenho um grande funil até que eu tenho o bebê no colo, que é o objetivo que a gente tem sempre. Vamos lá, tem uma taxa assim, cara, vamos lá. Peguei 10. Quantos chegam lá para conseguir fazer a fertilização? O que eu gosto de falar para o casal é assim: se chegou na fase de blastocisto, eu tenho lá o embriãozinho que chegou na principal etapa do funil no fim, eu tenho uma chance de ter o bebê em casa, ao redor, na nossa clínica, que tem as melhores taxas de gravidez, ao redor de 40%, 50%. É louco. O problema é chegar lá. Mas pode, e tem gente que acha que é pouco, mas na verdade são taxas muito boas. E aí, assim... Mas tu tem ideia de quantos % de chance um casal tem para engravidar espontaneamente por mês? Essa é uma pergunta bem importante, bem interessante. Casal que está sem método contraceptivo. Isso, está tentando engravidar, está naquele 1 ano de tentativa. 70%? Por mês, nós temos ao redor de, sendo bem legal, tá? 15, 17% de chance de gravidez. Por mês. Quando a gente faz... Agora, quando a gente... né? Aí é 90%. Aí é, não. Quando a gente acumula... Mais nova, né? Mas que idade tem um óvulo? Entendeu? Então, assim, quando a gente acumula essa taxa dentro de 1 ano, aí eu chego lá, quase 90% dos casais conseguem engravidar dentro do primeiro ano. Mas é assim, todos os meses, né? Então, quando a gente faz um tratamento de fertilização in vitro... E sabendo quando que é o momento... Período fértil. Então, numa fertilização in vitro, onde eu levo essa taxa para 40%, 50% de chance por transferência de embrião,
Aí a gente consegue entender o benefício dessa técnica. Falando que eu não falei que é bem importante, eu espero que a mulher, a partir de um tratamento de fertilização in vitro, tenha mais do que um embrião. Então, assim, se eu faço uma fertilização, minha chance é 40%, 50%? Não. Depende do número de embriões, porque se eu tiver mais embriões, é essa chance para cada embrião que eu vou transferir. Então, por isso que a gente trabalha sempre a gente tenta largar o funil lá em cima, para eu ter o máximo de chance possível quando eu chegar na última etapa do funil ali da transferência do embrião e da gravidez. Mas vale lembrar que tem muita paciente, né, que acaba tendo um número não tão grande de embriões, né? Tem pacientes que estão lá com um embrião. E elas vêm muito chateadas, elas realmente ficam muito frustradas. Mas eu sempre... a gente sempre tenta ver o copo meio cheio, e isso não é para tentar consolar ninguém. Nós precisamos de um. Né? Então tem muito casal que fica com medo de, mas se eu chegar lá no final e eu tiver só um embrião, nós precisamos de um. E assim, não foram poucas vezes que com apenas um embrião nós conseguimos a gravidez. Então a gente tem que acreditar muito no processo, de que às vezes a quantidade não vai ser tudo, mas a qualidade. Aí a gente volta para o assunto da qualidade de vida, né? E de trabalhar com bons gametas. Então assim, a fertilização in vitro, apesar da gente às vezes trabalhar com um número menor, de uma reserva de óvulos menor, ela é possível sim. Eu preciso conseguir um bom embrião. Óbvio que eu quero mais, mas se eu conseguir um bom embrião, eu estou dando uma chance muito boa de gravidez para esse casal. Então, acreditar no processo.